RDC News. Oferecimento em 2024. Conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul. Oi, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao RDC News, o último desse ano de 2023, que agora, de fato, vai chegando ao fim. E eu te convido para juntos nós relembrarmos o que foi assunto ao longo desses últimos 12 meses aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano de 2023 foi o primeiro ano da nova gestão de Eduardo Leite à frente do Palácio Piratini. Dias marcados pela continuidade de projetos, investimentos e também de eventos climáticos extremos que atingiram o nosso estado. Após lançar seu nome à presidência para as eleições de 2022, perder as disputas internas do PSDB e decidir concorrer novamente ao governo estadual nas urnas, Leite conquistou um fato inédito na história gaúcha ao ser reeleito governador do Rio Grande do Sul. A vitória sobre Onyx Lorenzoni chegou com mais de 3 milhões de votos. Antes de assumir o governo do Rio Grande do Sul, o político e bacharel em Direito foi prefeito de Pelotas de 2013 a 2017, cidade onde também já havia sido vereador. Ele se tornou um dos governadores mais jovens da história do estado. Mesmo que tenha renunciado ao cargo em março de 2022, Leite foi considerado candidato à reeleição pela Justiça Eleitoral. Isso significa que o político não poderá tentar outro mandato à frente do Palácio Piratini em 2026. Os fenômenos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul chegaram a proporções nunca antes vistas. As fortes chuvas e as enchentes deixaram um rastro de destruição por aqui. 3 meses depois de um dos piores desastres climáticos da história do Rio Grande do Sul, as marcas do dia 5 de setembro ainda são inesquecíveis. Famílias deixaram para trás tudo o que construíram a vida toda devido à enchente. Os moradores do Vale do Taquari jamais poderiam prever o que viveriam. As cidades de Roca Salles e Mussum foram as mais atingidas. E minha mãe só dizia, me dá mão, me dá mão, me dá mão, que eu tenho medo, me dá mão. Eu fiquei o tempo todo com ela de mão dada. E a água continuou a subir, ela veio aqui. Quando a água chegou aqui, a gente ficou flutuando assim, sabe? Lugares que nunca mais serão os mesmos e talvez levem anos para ser reconstruídos. Mas eu acho que ninguém da cidade imaginou em algum momento que a gente pudesse ter uma catástrofe desse tamanho. Nós lidamos historicamente com enchentes, é uma tradição da cidade, né? Algo comum, mas que a gente sempre teve uma proporção que foi considerada alta, a maior delas em 2020, que tinha sido até então a maior enchente da nossa história. Aqui nós estamos numa rua que foi praticamente devastada, sobrou um prédio, o restante todas as construções foram terminadas, né, como se fosse um furacão. É um cenário realmente de guerra, um cenário de destruição absoluta e muito triste, né? Nos impacta muito como prefeito, mas também como cidadão, como mussunense, como uma pessoa que nasceu e viveu a vida toda aqui nessa cidade. Alguns moradores que se arriscaram para salvar a vida dos vizinhos e até mesmo de desconhecidos, hoje são lembrados como super-heróis. É o caso do seu Benini, que na noite da enchente voltava de uma viagem e não pensou 2 vezes em pegar o bote que tinha e chamar os amigos. Aí eu parei, o pessoal do prédio na frente disse, por favor, vocês não vão, que a correnteza é demais, porque viram que só o Luiz tinha um colete, eu tinha dado o meu para ele porque ele não sabia nadar direito. O Jeremias então já pulou dentro sem, mas nós não, aí eu comentei com eles, ou nós vamos ou eles morrem, nós não temos tempo, porque a situação a gente sabia que estava difícil. Aí a gente viu a água de fora, já na metade do telhado, e tinha um restinho em cima, então eu sabia que o ar era mínimo. Aí a gente foi atravessar a rua principal, a correnteza levou nós contra o poste de luz, nós fomos parar 50 metros para lá numa casa. Algumas famílias ainda estão fora de casa há mais de 90 dias. Elas esperam pela construção de novas moradias prometidas pelo poder público que ainda não ficaram prontas. Enquanto isso, tentam recomeçar a vida da forma que podem. Esse
Esse ano também foi de mudanças no parlamento. Foi um período longo de debates e muitas discussões na Assembleia Legislativa. No meio do ano, uma audiência pública reuniu deputados federais, estaduais, prefeitos e diretores de colégios. O objetivo era manter o modelo de escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul. São 18 aqui no estado, onde os brigadianos atuam como professores. O modelo gaúcho ele envolve a cedência de policiais militares, ou seja, nossos brigadianos, e agora o modelo federal, este sim, há uma adequação, há uma conversa para que esses municípios e os prefeitos possam também ter um convênio assinado com o Estado. Nesta legislatura teve sessões no Memorial do Legislativo, no plenário Bento Gonçalves, o primeiro parlamento gaúcho. Os deputados aprovaram a contratação urgente de mais 5.000 professores temporários. O líder do governo anunciou também a realização de concurso no magistério. Por chancela do governador, abertura de concurso para chamamento de mais 6.000 concursados, 3.000 e mais 3.000. Em meio à tragédia no Vale do Taquari, os deputados liberaram 20 milhões de reais para ajudar os municípios mais atingidos. Eu estive em Roca Salles e em Mussum, especificamente nos últimos dias. É triste ver o que aconteceu lá, a situação dos municípios, a ajuda que efetivamente vão precisar por muito tempo. Não é algo somente agora, não é só limpar as casas e a reconstrução. Mas a bancada de oposição reclamou que o Estado não investe na defesa civil, que enfrenta a falta de pessoal e de equipamentos básicos. Falta desde telefone celular, com internet para fazer as comunicações, até estrutura de computador, capacidade, por exemplo, de atuação através de carro, de botes, enfim. A Defesa Civil é um grande problema nesse momento, a gente precisa equipar ela. Em outubro, a guerra do Oriente Médio provocou um clima tenso na Assembleia. Alguns deputados criticaram parlamentares que defenderam a Palestina. A deputada Adriana Lara disse que era lamentável ver parlamentar defendendo terroristas. Nós somos solidários ao povo palestino, como também ao povo judeu. Cada um tem a sua causa. Agora, fomentar o terrorismo e enaltecer é concordar, sim, com o massacre. E isso, essa casa tem que se posicionar veementemente. Entre os projetos mais polêmicos deste ano na Assembleia estavam propostas do governo que alteravam a gestão das escolas. Sob o protesto dos professores do CEPER Sindicato, os deputados aprovaram mudanças na composição do Conselho Estadual e criaram um marco legal da educação gaúcha. Normas que nós estamos sugerindo ao atual governo e aos futuros governos para que sejam implantados aqui no nosso estado, para nós elevarmos a qualidade da educação no Rio Grande do Sul e termos uma melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. No meio da sessão, houve um tumulto envolvendo os manifestantes das galerias e os deputados que estavam em plenário. Inclusive, o presidente da Assembleia chegou a pedir para que uma manifestante fosse retirada aqui da Assembleia. Uma manifestante mostrou o cartaz que ofendia o deputado Onyx Lorenzoni do PL. Foi solicitada a retirada da professora aposentada. Era um cartaz que me ofendia pessoalmente e eu pedi que pudesse, então, ser recolhido, porque isso está previsto no regimento, identificada a pessoa, para que eu possa, do ponto de vista pessoal, tomar medidas que eu ache necessário para recompor qualquer eventual agressão à honra. Na última sessão do ano, o governo também conseguiu aprovar o aumento na alíquota do ICMS de 17% para 19,5%. E a Câmara de Vereadores está agora em recesso e se prepara para um 2024 de eleições e de mudanças no Legislativo Municipal. Em julho, o vereador Aldacir Oliboni mostrou um vídeo no telão que causou muita polêmica. As obras do Parque da Harmonia que devastaram a vegetação nativa. De árvores sendo retiradas que não havia necessidade de serem retiradas. E colocaram asfalto ali. Em algumas que ficaram, colocaram do entorno, em vez de colocar terra, aterro, colocaram mais de meio metro de asfalto. Essas árvores logo vão secar, vão cair. Isso já se caracteriza crime ambiental. Que há autorização da retirada de até 432 árvores. Árvores quais? Árvores exóticas, árvores que estão mortas, alguma árvore que por acaso esteja no meio do projeto, mas que está já previsto também nessa autorização o replantio.
No mês de agosto, nova denúncia, agora de compra irregular de material escolar nas escolas municipais. Pela primeira vez no Legislativo, foram criadas 2 CPIs para investigar o mesmo assunto. Na primeira sessão para definir o relator, o clima ficou tenso. O vereador Roberto Robaina foi cercado pela base aliada do governo, impedindo que ele assumisse o cargo. O governo está sabotando a CPI, o governo não quer que haja investigação. É muito provável que isso ocorra porque tem crime, ou pelo menos o que nós temos visto é que há indícios claros de crime contra a administração pública na Secretaria de Educação. A vereadora Mari Pimentel e o líder do governo tiveram muitos embates nas sessões das CPIs. A estratégia do governo era dar presença no início, para abrir a sessão, e depois eles criam um tumulto. Aqui vocês viram que me xingaram, falaram dos meus filhos, começa aquele tumulto todo para fazer um auê e dizer que a Mari é ditadora. Lamentável a condução da presidente Mari. Infelizmente a vereadora do Novo se juntou com o PSOL e com o PT, uma pessoa que pensa totalmente diferente, mas na ânsia de buscar os holofotes, a CPI não respeita o regimento. Em outubro, faltando um ano para as eleições, a RDC mostrou alguns pré-candidatos a prefeito de Porto Alegre, entre eles o deputado Dr. Tiago Duarte, do União Brasil. Nós entendemos que a cidade poderia estar muito melhor e, por isso, nós queremos apresentar uma evolução para a cidade, alternativas para a cidade efetivamente evoluir. Em novembro, a equipe da RDC TV compareceu em plenário para receber a placa dos 250 anos do Legislativo Municipal. O presidente Márcio Irion agradeceu o reconhecimento. Para qualquer empresa que se estabelece e assume o risco de empreender, ter o reconhecimento da Câmara de Vereadores, que é, de certa forma, o reconhecimento de toda a população de Porto Alegre, a satisfação, é um motivo de muito orgulho. Também foi definida a nova mesa diretora da Câmara para 2024. O presidente do Legislativo vai ser Mauro Pinheiro, do PL. Em primeiro lugar, agradecer àqueles eleitores que votaram em mim, que me deram a oportunidade de estar aqui na Câmara de Vereadores. É um dia bem feliz. Volto a ser presidente da Câmara, então são poucos os vereadores que tiveram a oportunidade de ser 2 vezes presidente da Câmara e nós vamos ter essa oportunidade. E a atual legislatura também não vai conseguir aprovar projetos polêmicos, como a concessão do DEMAI e a questão do plano diretor de Porto Alegre. Essas propostas só vão ficar para 2025, devido às eleições no ano que vem. No ano que vem, a Câmara de Porto Alegre vai perder uma vaga de vereador devido à redução populacional, conforme o último censo. O projeto que retira uma cadeira já foi encaminhado. Esse projeto, depois de pronto, ele vai para plenário. Então ele precisa 2/3, no caso, que é uma maioria qualificada, para que ele seja aprovado. Ele sendo aprovado, ele entra em vigor a partir de 2025, para a próxima legislatura. Um escândalo que adquiriu proporções nacionais aconteceu aqui no Rio Grande do Sul durante esse ano. Mais de 200 trabalhadores que faziam a colheita de uva para vinícolas gaúchas foram resgatados de um alojamento na Serra, onde eles eram submetidos a condições degradantes e trabalho análogo à escravidão. No mês de março, as vinícolas da Serra Gaúcha, Aurora, Salton e Garibaldi tiveram que pagar indenização por danos morais para cada um dos 207 trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. 207 trabalhadores foram resgatados de um alojamento em Bento Gonçalves. Os funcionários eram terceirizados e mantidos em situação degradante, sob ameaça e violência, segundo depoimentos prestados por eles ao Ministério do Trabalho e Emprego. A própria falta de pagamento dos salários restringe a mobilidade dos trabalhadores. Eles não poderiam desistir do trabalho e voltar para suas residências, para o seu estado de origem, pela muita falta de dinheiro para isso. Daí também a gente está apurando, juntamente com o Ministério do Trabalho, a duração da jornada de trabalho, se eram expostos às jornadas exaustivas, e também a questão dos maus-tratos que foram noticiados na pousada. Os trabalhadores foram contratados para trabalharem na colheita de uvas das vinícolas. O caso veio à tona em 22 de fevereiro, quando 3 trabalhadores procuraram a polícia após fugirem de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. Eles relataram agressões com choques elétricos e spray de pimenta, cárcere privado e agiotagem. Alguns dias depois, outros 14 trabalhadores baianos relataram situação semelhante.
O valor pago para os trabalhadores supera R$1 milhão. A gente faz agora um rápido intervalo e já já você me acompanha com mais dessa retrospectiva aos fatos que marcaram 2023, principalmente aqui no nosso estado. No instante eu volto já. Não sai daí. Já estou de volta com a nossa retrospectiva de 2023, agora para falar de um escândalo que envolveu mais de R$100 milhões em compras de materiais didáticos, sem uso, 70% desse valor sem licitação, na Secretaria de Educação aqui de Porto Alegre. O rombo levou a Câmara de Vereadores à instalação de 2 CPIs para investigar esse desvio de recursos. Uma audiência pública no Teatro Dante Baroni reuniu deputados, prefeitos e Polícia Rodoviária Federal para uma boa notícia. O governo federal garantiu recursos para a duplicação da BR-290 até Pantano Grande. E na PEC da transição, nós colocamos 1.780 bilhões, 3,15 vezes mais do que foi gasto no ano passado. E isso que nos permite falar com toda a segurança que a duplicação da 290 até Pantano vai ser feita. A duplicação da BR-290 até a Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, vai causar grande impacto na economia da região. Hoje, Uruguaiana tem o maior volume migratório, perdendo apenas para o aeroporto de Guarulhos. Uruguaiana, em 2022, teve 270 mil caminhões cruzando a ponte internacional. Em agosto, o prefeito de Gravataí, Luiz Afalon, definiu o futuro político. Ele se filiou ao PSDB, com muitos elogios ao governador Eduardo Leite. A minha vinda para o PSDB tem esse viés, né? Vim para o centro de uma política boa, de uma política moderna. Uma prefeitura importante como Gravataí, muito bem-vindo ao PSDB, com a certeza de que vamos com isso fortalecer a posição do PSDB na região metropolitana. Em setembro, um vídeo na internet mostrou a agressão da Guarda Municipal a manifestantes no centro de Porto Alegre. A deputada Laura Cito tentou intervir e recebeu um jato de spray de pimenta no rosto e um tiro de bala de borracha nas pernas. Ela registrou um boletim de ocorrência na polícia. O uso da força ali desproporcional demonstra um abuso de autoridade muito grande. E foi nisso que nós registramos o boletim de ocorrência do posto da polícia, fizemos exame de corpo de delito, né? Eu e as demais pessoas que foram atingidas, né? Não era um fato especificamente contra a deputada, muito pelo contrário, né? A deputada estava no local e acabou sofrendo as consequências daquele ato ali. Mas todos os procedimentos de aferição de conduta dos nossos servidores estão sendo tomados e, em havendo a comprovação de abuso, as medidas cabíveis vão ser tomadas. Também teve a visita da primeira-dama Janja da Silva ao Vale do Taquari, acompanhada do ministro Paulo Pimenta. Num ginásio em Estrela, ela entregou cestas básicas para uma grávida atingida pela enchente. Depois se encontrou com outras autoridades. Na despedida em Lajeado, Janja não participou da coletiva. O ministro Paulo Pimenta explicou que ela não veio representar o presidente Lula. E algumas pessoas falam, a Janja veio aqui representando o presidente Lula? Não, a Janja veio aqui representando ela. Por aquilo que ela representa, enquanto uma pessoa que nos ajuda, que tem um olhar, que tem um compromisso com o Brasil. Na saída teve um protesto do grupo de pessoas que criticou a presença da primeira-dama na cidade. Ela veio aqui para esbanjar as canetinhas que o marido ladrão dela roubou na reunião. Foi um ano também de muitas manifestações contra o governo Lula. Mesmo debaixo de chuva, muita gente se concentrou no Parcão. O ex-presidente Jair Bolsonaro também esteve no Rio Grande do Sul e foi recebido por dezenas de pessoas no aeroporto Salgado Filho. Depois participou de um evento de filiações do PL no Parque de Exposições em Esteio. A chegada foi tumultuada. Com o pavilhão lotado, o ex-presidente falou sobre o legado que deixou nos 4 anos de governo. Todos ganharam dinheiro com o nosso governo, de forma lícita, de forma leal. E uma das grandes marcas do nosso governo, uma coisa que estava parada há muito tempo no Banco Central, mas conosco não teve problema ali à frente, foi a criação do PIX, uma revolução da nossa economia. No litoral norte, a ponte pêncil que caiu entre Torres e Passo de Torres ainda não foi entregue de volta à população. A ponte caiu em fevereiro e vitimou um jovem que passava pelo local.
Já era noite e diversas pessoas retornavam de eventos de carnaval. A ponte fica entre as cidades de Torres e Paço de Torres. Nas imagens é possível ver o momento em que ela cede e quem estava em cima acaba caindo. O corpo do jovem de 20 anos que morreu foi encontrado 4 dias depois no rio Mampituba. O laudo técnico encomendado pelo Instituto Geral de Perícias indica que a corrosão dos cabos que sustentavam a ponte pêncil foi determinante para a queda da estrutura. Além disso, o laudo apontou que grampos de fixação foram usados em desacordo com a norma legal e em número menor que o indicado. Inclusive, uma placa na entrada da ponte indicava a capacidade máxima para 20 pessoas. O laudo informou que, se fossem seguidas as medidas de segurança em conformidade com a legislação, a ponte poderia suportar uma quantidade maior de pessoas. A Prefeitura do Paço de Torres concluiu o projeto de reconstrução da ponte pêncil, que deve custar mais de R$700 mil. Agora a gente fala de esporte. Esse ano de 2023 foi de fracassos e também muitas comemorações, né? Vamos ver como é que foi, então, o ano para a dupla Grenal. Inter e Grêmio chega agora aí para vocês. Chega ao fim um grande ano do futebol brasileiro. Entre derrotas e vitórias, conquistas e eliminações, 2023 ficou marcado por mudanças na dupla Grenal. Chegadas e saídas de grandes reforços, mas principalmente boas disputas dentro de campo. O ano do Grêmio começou cedo, com a chegada de Luis Soares. Em janeiro, o atleta foi recebido no aeroporto e com grande festa na arena para mais de 30 mil torcedores. Logo na sua estreia contra o São Luís de Juí pela Recopa Gaúcha, Luizito marcou um hat-trick e conquistou o título da Recopa Gaúcha. Na sequência, após um gauchão bem disputado e uma final diante do Caxias, o Grêmio se sagrou hexacampeão gaúcho. Na Copa do Brasil, por alguns momentos, chegou a parecer que o Grêmio levaria a terceira taça do ano. A queda veio na semifinal, diante do Flamengo em 2 derrotas. E no Brasileirão, terminou na vice-liderança do campeonato, garantindo uma vaga na fase de grupos de 2024. Fato marcante, já que esta é a melhor campanha de um time vindo da Série B na história dos pontos corridos. E depois de tanto celebrar, no mês de dezembro chegou a hora de dar adeus ao grande craque do ano, Luis Soares, que se despediu dos gramados brasileiros. Já o Inter, que foi vice-campeão brasileiro em 2022, chegou esperançoso ao Campeonato Gaúcho, mas logo no começo da temporada já decepcionou. Com Mano Menezes, o time caiu nas semifinais do estadual para o Caxias e ficou mais um ano sem levantar a taça. Na Copa do Brasil, mais uma queda, dessa vez para o América Mineiro, diante do seu torcedor na disputa das penalidades máximas. Após as decepções, alívio. Na Copa Libertadores, jogos eletrizantes, classificações históricas, destaque de Ener Valencia, a grande contratação do ano, e uma campanha regular, com destaque para a chegada de Eduardo Cudê. O time esteve muito perto da taça, mas, mais uma vez, a queda veio nas semifinais diante do Fluminense novamente em casa. Ao priorizar a Libertadores e brigando próximo ao Z4 do Brasileirão, o time se reergueu e finalizou a temporada em 9º lugar. O RDC News desta noite especial de retrospectiva para juntos relembrarmos o que foi notícia por aqui vai chegando ao seu fim nessa última edição de 2023. Eu te agradeço demais pela companhia ao longo de todo esse ano tão importante para a gente. Comemoração de 5 anos da RDC TV. O RDC News completou 2 anos ao vivo, sempre todas as noites aí contigo. Já são mais de 500 edições que vão ao ar sempre às 9h30 da noite. Muito, muito obrigada pela sua companhia. Que o seu ano de 2024 seja de muito amor, muita saúde e, claro, que eu possa seguir te trazendo boas notícias. Se cuida e um ótimo fim de semana para você. Até mais. Tchau, tchau, que venha 2024. RDC News. Oferecimento em 2024. Conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul.